Nobres irmãos e irmãs, queridos e queridas amigas e amigos, que aqui vierem, bom dia para os que são de bom dia, boa noite para os que são de boa noite. A intenção deste vídeo é por si só uma aberração. Vejamos por quê. Vocês verão aqui um ateu tentando passar conceitos da forma que mais ou menos eu aprendi sobre a formação cristã. E assim o meu intento desse vídeo é deixar para meus filhos e as pessoas que aqui vierem um pouco do que penso. E fazendo assim, espero que eles não sejam hipócritas. Não que eu não seja. Afinal, não somos perfeitos, ora vamos. Sempre falhamos em uma ou outro modo de pensar. Ou nos escapa algo, devido ao nosso nível de evolução ou à época em que vivemos. Eu não serei hipócrita aqui, pois não sou digno também de meu mestre. E meu mestre, o único que restou de todo o aprendizado que eu tive em vida, é ainda Diógenes o Cão, Diógenes Oquinos. E gosto de ser chamado assim também, Luiz o Cão, ou meus amigos aqui me chamam Louis Le Chien. Mas pelo menos eu tenho a dignidade de dizer que não sou justo, ou ao menos não tão justo quanto o meu mestre, pois é muito difícil às vezes seguir à letra tudo aquilo que nossos mestres nos ensinam. Isso eu bem sei. Embora eu me esforce cotidianamente nessa direção de melhorar as virtudes, em um outro momento eu falarei sobre essa relação com Diógenes. E eu creio que a relação de um cristão com Cristo deve ser a mesma, né? De certos momentos a gente se sente um pouco inferior ou não capaz. Mas eu creio que ele dispôs todas as pessoas da capacidade de se aproximar do conhecimento, da verdade e da justiça. O que pretendo nesse vídeo é falar aos nobres irmãos cristãos, irmãs cristãs, e atentar para alguns aspectos de coisas que tenho observado em nossa sociedade e mundialmente, em especial a sociedade religiosa cristã. Para que me conheça um pouco, eu tive formação católica por parte da minha mãe, e uma ética e moral muito cobrada em infância. Algo realmente muito alto, pois minha mãe não era uma pessoa de dar muito acesso a fugir do caminho ao qual ela nos guiou, eu e meus irmãos e minhas irmãs. Darei exemplos como ela dizia: honrar o fio do bigode, não se desviar do caminho nem por um instante. Não é teu, não pegue. Lembrar os mandamentos e seguir além nada, somente Jesus, nada além de Jesus, e as palavras esforce-se por cumprir. Esforça-te, pois todo o intento, de todo o teu intento, pois é santo e o Altíssimo santo. Era isso que ela muito me dizia. Sendo assim, um padrão que minha mãe me passou de retidão foi muito alto, muitas vezes difícil, e que me consome até os dias de hoje. Não posso ser um homem que vai colocar de lado essas maravilhosas instruções e seguir a vida como se nada existisse. Mas o que constato hoje, e é este o alerta que faço aos religiosos de toda espécie, e aqui eu faço com o interesse de ir vestido com amor, vestido de amor, como diria a música de Chico César. Pois o que vejo é que muitas pessoas, irmãos perdidos na terra, sem menor consciência e amor no que dizem, seja lá por interesses variados ou quiçá ignorância no assunto. Em especial, irei dar alertas para o que significa seguir o pai da mentira. E em paralelo, o que é ser fariseu e o que é uma apostasia. Pois creio que essas palavras perderam utilidade e sentido nestes tempos, ao ver tantos irmãos cometerem acepção de pessoas,
sem capacidade de ver o outro e pensar que o outro possui necessidades, medos, dúvidas, sonhos, vontades de estar aqui neste universo e fazer algo, seja o qual for a cor, raça, crença ou ideário. Espero que não imponha ideias aqui, pois o que falo é facilmente encontrado em bibliotecas, wikipédias, bíblias, e se assim quiserem, posso disponibilizar minhas fontes com o maior prazer. Tenho formação científica, filosófica, pois passei por 2 monastérios beneditinos como leigo em São Paulo e Salvador. E aqui no Canadá fiz uma especialização em meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Daí que irei ponderar sobre estes temas em algum momento de minhas considerações, se não neste vídeo, em outros. Que por mais que pareçam distantes esses temas, estão muito bem próximos. Tentarei ser breve. Observo que as pessoas hoje em dia dizem seguir Jesus. Mas irei observar quem foi Jesus. Perdoe-me, pois tenho minhas teses, uma vez que sou ateu, caso existiu Jesus. Irei assim me posicionar deste modo. Mas meu intento aqui não é falar o que eu penso, e sim atentar ao fato, o povo, que o diz seguir, e assim, na verdade, ao meu ver, eles estão pregando ele na cruz outra vez. Continuo. Até Nietzsche disse que, na verdade, um único cristão morreu na cruz. E espero que todos que aqui vierem concordem. Que é um ideal muito grande. Os mestres são ideais muito grandes. Difíceis de alcançar. Principalmente se eles foram muito nobres, muito elevados. Mas não impossível. Nunca impossível. Uma vez que o intento é bom e a vontade é boa, esforcemo-nos para chegar lá. Tão imenso que era o ideal de Jesus. Continuo. Um dos temas ao qual eu quero abordar aqui, neste primeiro vídeo, é a acepção de pessoas. Iremos lá. Eu estudei um pouco, e tudo que eu li da Bíblia e dos conhecimentos que eu tive, não só em família, mas com os meus mestres em formação nesta vida. E tive a chance de aprender koiné, latim, um pouco de hebreu, um pouco de aramaico, pois meus interesses abrangiam também a teologia em certo momento da minha vida, mas sempre fui uma pessoa mais agnóstica. E um pouco do que eu tenho da imagética de Jesus é que ele não andava com as pessoas que eram salvas, as que já estavam salvas, e sim do lado daqueles que a sociedade naquele tempo tinha ojeriza, os degredados da terra, os infiéis, os não religiosos, as mulheres. Ah, sim, as mulheres. Irei aqui desenvolver um pouco mais sobre este tema. Eu moro aqui numa área onde possuem muitos amigos meus que são judeus ortodoxos e que seguem fielmente a religião deles, por serem judeus. E alguns deles, inclusive, são rabi. E observam, como um espectro de toda essa formação nossa, que eles podem nos dar uma ideia atemporal de como seria no tempo de Jesus. As mulheres desses amigos queridos não falam em público. E mesmo que me conheçam e saibam que eu as irei respeitar, não irão falar comigo em espaços públicos. Elas já se consideram um pouco à parte da sociedade e não vão tentar entrar em contato comigo, a não ser no máximo quando eu estou na casa delas, elas opinem e me dirigem a palavra e com seus maridos presentes, ou um filho, sempre tem um homem presente e aí ela pode se expor. Daí a grandiosidade de Jesus, e aqui eu declaro, naquela época era mais aceitável um rabi cometesse o erro de comer um porco. E qualquer alimento impuro até era aceitável. Poderia até ser aceitável, digamos assim. Estou fazendo uma comparação um pouco esdrúxula, que podemos dizer aqui. Mas já uma mulher
Não haveria não possuía esse potencial social que a gente tem hoje. Não teria chance de voz e ela já sabia logo que não deveria falar com o homem. Ela se consideraria à parte. Daí a grandiosidade de Cristo e a mensagem dele. E é isso que sempre me comoveu, que era a presença das mulheres como referência e testemunho de sua presença e divindade. Divindade, pardon. Muito obrigado por compreender, porque eu estou tentando me expor e normalmente não é minha mídia. As condições vulneráveis que as mulheres eram submetidas no tempo de Jesus são visíveis até nos escritos sinóticos e no Evangelho joanino, por exemplo, e que relata, né, João, no episódio da Samaritana, sobre a admiração dos discípulos quando retornam da cidade e encontram Jesus falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe diz alguma palavra. A atitude dos discípulos reflete o desprezo dos judeus pelos samaritanos, em primeiro, sobretudo a atitude machista em relação às mulheres. Quando elas se encontravam em ambientes públicos, passavam despercebidas. E as regras do decoro proibiam um homem de se encontrar sozinho com uma mulher. Devia-se evitar olhar para uma mulher casada e até mesmo cumprimentá-la. Daí a dificuldade que eu tenho para comunicar com as amigas que são casadas, com amigos aqui que são de origem judaica um pouco mais ortodoxa. No diálogo, por exemplo, com uma mulher samaritana, a iniciativa partiu de Jesus. Veja a abertura. Com certeza uma postura que não seria da mulher. Ela tinha ciência da sua inferioridade social nesta sociedade lá, naquele momento, e das barreiras que a impediam, né, de interagir espontaneamente. Daí você veja a importância da mulher nesse aspecto. E ela sempre negligenciada nas questões religiosas, enquanto elas deveriam ser elevadas. Outro tema para ter era a questão de ser fariseu. Foi um tema muito relevante agora durante esse processo eleitoral que estamos tendo no Brasil. O que é ser um fariseu? É nada mais, nada menos do que ser um membro de um grupo religioso judaico do 2º século antes de Cristo, que vivia na estrita observância das escrituras religiosas e na tradição oral. O grupo foi acusado de ser formalista e hipócrita pelos evangelhos. A hipocrisia vem quando a pessoa entra na igreja, e darei esse exemplo que era muito dado por minha mãe e algumas pessoas que eu conheci, e vai lá na frente e bate no peito imensas vezes. Senhor, Adonai Baruch Hashem, eis que me apresento como um homem completo e perfeito aos seus olhos, e continua se expondo em público, lá na frente é o púlpito. Lá no fundo, um outro judeu, que se sente menor aos olhos do Altíssimo, repete: Senhor, 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 nada tenho a oferecer, indigno sou de que me observes. Mas se lhe aprouver que seus olhos desçam sobre a minha pessoa e me façam enxergar a tua glória e não a minha, Shema, ó Israel, Shema, ó Adonai. Visto esta anedota que eu acabei de contar, peço-lhes encarecidamente a vocês que me respondam: quem é o fariseu? Respondam vocês aí. Um outro aspecto do escopo que possuo e procuro hoje é este pequeno texto de Mateus. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te, primeiro com teu irmão,
e depois venha e me apresenta a tua oferta. Irei contar aqui uma história que tive que passar com um amigo e irmão dileto de infância. É o caso do padre Marcelo. Recentemente, um irmão, um amigo dileto de infância, homem cristão temente a Deus, não tenho a menor dúvida, e também é muito inteligente, capaz, uma pessoa ao qual eu tenho muita admiração, um bom pai de família e tudo. É uma pessoa inteligente e razoável. Esse nobre amigo, ele me passou um vídeo do padre Marcelo, um vídeo, como a gente pode dizer, deepfake, que seria um vídeo no qual utilizamos a inteligência artificial para mudar a voz, e eu percebi logo que o vídeo não era correto, porque eu já sabia, já tinha essa informação, já tinha ouvido o áudio do próprio padre Marcelo, acompanho ele há muito tempo, né, mesmo durante a minha formação. O padre Marcelo não é uma pessoa que faria um tipo de declaração daquela, até por ele ser dedicado às causas sociais, dos pobres, aos irmãozinhos que sofrem na rua. As causas dele são maiores, ligadas aos intentos dele com a igreja. Aí eu atentei ao irmão, olha, eu vou passar alguns vídeos, esse vídeo aí é falso, ele não falou isso, e eu sei que ele não falou isso, passei vídeo, passei o áudio. Esse amigo não acreditou, ele preferiu acreditar na inteligência artificial, mesmo com outros vídeos mais recentes falando. Este irmão preferiu a mentira, de continuar disseminando a mentira, e que eu era o errado, sendo ele o cristão, e que eu é que estava perdido. Ora vamos, irmãos, nobres que aqui estão, irmãs, tem algo de Jesus com a mentira? Há algo de Jesus que se aproxime da mentira na mensagem dele? E nesta época a gente chama a mentira de fake news? É esta pergunta que resta. Aí eu declaro o termo apostasia. Apostasia vem do grego antigo apostasis. Estar longe de. Tem um sentido de afastamento definitivo e deliberado de algo. Neste caso, falo da religião. Uma renúncia de uma fé ou de uma doutrinação. Ao contrário da crença popular, não se refere a um mero desvio ou um afastamento em relação à fé, tão somente, ou à prática religiosa. Pode manifestar-se abertamente ou de modo oculto. Dependendo de cada religião, um apóstata, afastado do grupo religioso do qual era membro, pode ser vítima de preconceito, intolerância, difamação e calúnia por demais membros ativos desta sociedade ou mesmo desta religião. Um caso extremo é a aplicação de pena de morte, como ocorreu no passado, em questões de apostasia, e em algumas religiões odiernas, né, não modernas, e no passado de várias religiões que são atualmente estabelecidas. Essa era uma prática bem comum. Bom, aqui retorno a Jesus. Falando a um grupo de judeus, Jesus disse, e aqui eu repito, bem claro, vós sois do diabo. Quem é vosso pai? E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essas não são minhas palavras, são palavras de Jesus. Daí que eu digo que a apostasia é um termo caro. E foi que quis minha pessoa, ao ajudar meu amigo, a acordar ele neste momento, que não deveria fazer isso, persistir no erro. Ele que era um homem de fé, mesmo que aquilo cortasse a carne dele. O certo seria que ele
aceitasse. Perdão, enviei algo errado. Mas ficou raivoso comigo. E achou exagerada a minha tentativa de levar ele à sobriedade e tirar ele da loucura das próprias ações e atitudes. Acabou que este amigo cortou relações e eu, de certo modo, também me afastei. Pois não era o meu interesse em magoar ninguém, tão somente acordar ele para tal verdade, ao qual ele tão procura. Uma vez que se querem convencer outros que este Deus ao qual seguem é todo bom, ele não pode pactuar com mentira e nem injustiça. Faz-se necessário, irmãos, o que se segue é que seja no mínimo um esforço cotidiano de melhorar, e mesmo que a verdade de um amigo lhe corte a carne, é melhor dormir a cabeça num travesseiro, sabendo que não está no umbral, e sim persistir na verdade e justiça de atitudes e palavras edificantes que o colocarão ao lado de teu mestre. Mesmo que isso doa, é muito duro, é muito difícil. Todos sabemos disso. Estar ao lado do mestre é sempre muito doloroso. A gente perde amigos, a gente ganha inimigos, mas uma coisa é justa e uma coisa é leve. É o deitar a cabeça sobre a noite e saber que você está bem, que o seu dia se fechou com boas ideias ou com bons pensamentos. Mesmo que você tenha cometido erros, né, que trabalhemos nesse intento. A cada dia, a gente sabe que a gente vai errar. Nem todo dia será assim tão belo, nem todo dia será assim tão perfeito. A gente pode cometer tantos erros, imensos cometo todo dia com meus filhos, minha esposa, meus irmãos, colegas, né? Talvez por minhas atitudes, minhas formas de pensar. Mas se eu estou disposto à correção, estou disposto à melhoria, eu acho que isso vale a pena e deve ser esforçado todos os dias. Termino aqui com o Apocalipse 3. Conheço as tuas obras, sei que não és morno, não és frio, nem quente, desculpa-me. Antes fosses frio ou quente. Por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. É disso que falo, irmãos. Sendo assim, esse áudio e vídeo serve de alerta para os irmãos, para deixarem obras tão belas quanto o Mestre, ao qual nós seguimos. E não que os supostos esclarecidos que estamos vendo por aí. Desejo a todos que aqui vierem uma vida plena de felicidades, amor e justiça, de modo que transborde em vocês e familiares, queridos amigos e queridas amadas, que vocês sejam luzes no alto e que o Deus que tanto os ama venha até vocês e derrame bênçãos sem fim, pois como diria meu amigo e dileto irmão Monge Leloup, como pode o aberto, e assim ele o chamava, o aberto, aquele que nunca fecha as portas, é um dos nomes do Cristo. Como pode o aberto se fechar para alguém? Ele dizia. Ele diz. Pois se é assim que eu entendo, se existir um Deus, ele jamais fechará as portas. A quem se obstina em verdade e justiça, pois ele mesmo disse, sede santo, pois o Pai é santo. Paz e bem para todos, e aos irmãos cristãos, se afastem do farisaísmo e da apostasia desta era. Não creio que faz bem a alguma pessoa. Eu acho que a gente deve seguir no caminho da retidão, do amor e da justiça, da fraternidade,
de tentar, ao cada dia, melhorarmos um pouco mais e entender o irmão e os irmãos como pessoas como nós, em estado de evolução, em estado de melhoria, e para possamos assim transformar a Terra em um lugar melhor, sem divisão, sem acepção de pessoas. Que todos venham, que todos sejam bem recebidos, que todos tenham. Não pode ser assim. Temos que pensar algo diferente, temos que colocar nosso amor, nosso foco no amor, em todo instante, em todo momento de nossas vidas, para que a gente não se afaste de nossos ideais e que sirva a nossa vida como exemplo, se não para o mundo, para nossos filhos, nossos colegas e diletos e pessoas que a gente ama. Uma paz para todo mundo, paz e bem para todos vocês, e muito obrigado por me escutar. Tenham todos uma bela vida. Muito obrigado.